seja Deus, meu irmão. Vai passar uns 10 minutos do horário hoje. Eu fui atender uma Santa Ceia em Osasco agora e fui jantar na casa dos irmãos. E uma irmã colocou uma jarra de acerola, suco. E ela falou, irmão, quer um copinho? Eu falei, ô irmã. E tomei. Nossa, mas que gostoso. Ela falou, quer mais um? Eu falei, claro que eu quero, irmã. Tomei o segundo copo, mas irmãos, que sabor. Ela disse assim, posso contar um milagre por irmão? Eu falei, conta. Eu tenho esse pé de acerola há muito tempo no meu quintal. Ele não dava fruto. Há 8 anos atrás, eu conversei com o pé de acerola. Falei, pé de acerola, você não dá um fruto para mim. Se a partir desse ano você não der fruto, eu vou te cortar. Irmão Cláudio, dando fruto faz 8 anos. Glória ao nosso grande e poderoso Deus. E eu provei o suco. Que coisa mais gostosa, irmão. Fui atender uma reunião de mocidade e batismo em Campo Grande. Quando terminou a reunião da mocidade, veio um moço e fazia assim para mim. E eu não conhecia. Aí o irmão Lino falou, irmão Cláudio, ele é mudo, ele não fala, ele tem 21 anos de idade. Ele está pedindo unção. Eu falei, tá bom, irmão. O irmão está em missão. O irmão unge esse moço. Não falou o nome, também não perguntei. E ungi esse moço. Passou 10 dias. O telefone na minha casa tocou. Minha filha ainda era solteira. Falou, pai, é o irmão Marcos de Campo Grande que quer falar com o pai. Falei, irmão Marcos? Não conheço. Pronto. Paz de Deus, irmão Cláudio. Falei, amém. Aqui é o irmão Marcos. Sei. Falei, irmão Marcos, eu não tenho lembrança do irmão. Eu era mudo. O irmão me ungeu, amanheci falando hoje. Glória ao nosso grande poder. Deus deu a fala para o Marcos. Aí eu voltei lá, irmão, estava tocando. Aí que eu vi. Ele orou, testemunhou, só não pregou. Mas para mostrar o milagre que Deus fez com ele. Nunca tive no Rio de Janeiro. Eu fui lá numa época, irmão, que estava um tiroteio para tudo quanto era lado. E fomos dormir na casa do irmão Brasilzinho. E ele morava no Morro do Alemão. Irmãos, pensa na hora do medo que eu tive. Falei, o que eu vim fazer nesse Rio de Janeiro? Era tiroteio para tudo quanto lado, irmão. E nós paramos num posto de gasolina para encher o nosso carro. O frentista dizia assim, vai embora, eles vêm vindo. E nós nem abastecemos o carro e saímos tudo depressa, correndo. E o irmão Zé Luiz, o ancião dessa igreja, ele estava comigo. Foi a primeira vez que ele viajou comigo. O irmão Daniel também, que é do Jardim dos Eucaliptos. E eu amedrontado, irmãos. E eu fiquei assim pensando, o que eu vim fazer no Rio de Janeiro? Um calor terrível. Congregação da Penha hoje tem uma igreja grandona, mas era uma igreja bem pequena. Um Paminondas ancião. Eu pensei, deve ser uma mocidade pequenininha, desbandada, sem virtude, bem julgando. Mas quando nós entramos na rua da igreja, estava lotado. Nós chegamos, eram umas 20 para as 2, a mocidade estava tudo manifestando a promessa do Espírito Santo.
E eu pedi perdão para Deus. Deus, perdoa que eu estou julgando o que eu não vi. Que mocidade. E para entrar na igreja, não tinha espaço. E quando começou a reunião da mocidade, a vizinha do lado, ela colocou uma música altíssima e rebombava dentro da igreja a música da mulher. Para mim anunciar o hino, eu gritava. No terceiro hino, Deus pôs essas palavras na minha boca. Mocidade, vamos cantar numa comunhão este hino, porque se Deus quiser, já já o som da mulher estoura. Glória a Jesus. Foi começar o terceiro hino, o som da mulher estourou. Aí quem é que segura? Quem é que segura a mocidade vendo o sinal? E tinha uma moça muda no corredor. Ela não falava. E na hora da palavra o Senhor disse assim: moça, você quer dar um glória, não pode. Mas em nome do Senhor Jesus, dá o glória agora. A muda, glória a Deus. O Senhor deu a fala para a muda na hora da palavra. E a irmãzinha gritou: a muda está falando. E o irmão que me levou, o Senhor selou ele com a promessa do Espírito Santo. Evidência de novas línguas. Falei que é rapidinho, né? Só mais uma. Porque eu começo a contar lá fora, nas outras congregações, tem irmã que fala assim: nunca conta esses milagres na água rasa. Mas hoje Deus preparou, né? Vamos viajar, irmão, o Paraná, São Mateus do Sul. Chegamos lá, irmão, o operador tinha ido embora da cidade. Quem estava atendendo era o irmão Domingos Diácono. E tinha um ensaio no domingo de manhã cedo, a reunião da mocidade no domingo à tarde. Tivemos a busca dos dons no sábado à noite. E veio bastante mocidade, bastante irmandade. E a igrejinha ficou lotada no sábado. No domingo, o ensaio, veio bastante músico também. E foi anunciado: para todos que estão aqui no ensaio, vai ter almoço para todos. E os irmãos calcularam, irmãos, uma porção, e era dentro de uma pequena fábrica, e tinha um refeitório. De repente, irmão, começou a chegar ônibus de fora. E o diácono ficou desesperado, irmão. E ele dizia assim: Cláudio, não vai dar comida. E uma moça começou a chorar e disse assim: eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Eu falei para ela, vamos esperar o ancião da cidade chegar, que era o que era responsável, depois nós conversamos com ele. E ele chegou, e aquele grupo de mocidade, de irmãos, foi tudo almoçar, irmão, fizeram 2 filas enormes. E nós conversamos com os anciãos que chegaram, e foi determinado que após a reunião da mocidade, nós ia fazer o batismo da moça. Quando nós chegamos para almoçar, irmão, meu Deus do céu, tudo aquele povo. Os pratos eram fundo, não era garfo, era colher. Imagina o povo, irmão. E eu fiquei olhando, e os irmãos não tinham espaço, né? Porque pegou tudo, e não tinha espaço para nós almoçar. E nós ficamos olhando, e as irmãs lá com as panelas, e vai.
De repente, irmão, tinha irmão que levantava e dizia assim: eu posso pegar mais comida? E não foi negado comida para ninguém, irmão. E o povo comendo. E o diácono ali na aflição. Daqui a pouco, irmão, umas moças pegou uns violão, já tinham almoçado e começou a tocar e cantar. Daqui a pouco eu ouvi uma linguagem no meio daquele povo. Quando eu olhei, era o diácono, irmão Domingos, manifestando uma linguagem, gritou: multiplicação do alimento em São Mateus do Sul. Ah, irmão, já tinha almoçado. Aí eu levantei e fui ver com meus próprios olhos. Tudo estava cheio de comida. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Aí veio a reunião da mocidade. Acabou a palavra, entrei no tanque, uma alma, o senhor chamou 23. Aí, tem janta. Só que nós não ficamos para janta. Aí eu vou contar que o Domingos contou depois para mim. Irmão Cláudio, aleluia, jantou ônibus de Pato Branco, que era perto, um monte de mocidade, comeram, jantaram, sobrou comida para segunda, nós comemos segunda e teve comida até para terça-feira. Bendito seja Deus. Multiplicação do alimento em São Mateus do Sul. Agora, olha só o que aconteceu, irmão. Foi contado, não sei se foi contado ontem aqui, e os meus olhos contemplou. Nós paramos no posto de gasolina para encher o tanque para nós voltar. E o irmão estava com a piroacombi, ele correu para cá, ele movimentou. Porque foi feito um pouco de comida numa casa, foi feito numa outra casa, e ele ficou, irmão, movimentando a piroacombi. Aí quando nós chegamos, irmão, para abastecer, o irmão da piroacombi encostou atrás de nós e falou para o frentista: enche o tanque. Também não sei se a piedade ia pagar para ele. Isso nós ficamos olhando, enche o tanque aí. Mas Deus, irmão, tudo bem, tudo bem. Aí o frentista foi e falou assim: ô moço, você está brincando comigo. Falou: por quê? Você quer que enche o tanque está cheio até a ponta aqui, olha. Nem trabalhou para o Senhor encheu o tanque dele de gasolina. Para a honra e glória do nosso grande e poderoso Deus. Então são essas obras, mais uma só, bem. Atendei batizes em Sumaré, domingo de manhã cedo. Peguei, olhei e falei: nossa, vai ter batismo aqui hoje, irmão? É batismo, mas a igreja está vazia. E a igreja não encheu, irmão, e era batismo. Quando terminou a palavra, entrei no tanque e vai cantar um hino para trazer uma alma. E eu falei: meu Deus do céu, que situação difícil, que batismo travado, Senhor. Daqui a pouco mais outro hino, aí vinha mais uma alma. 2. E veio algumas almas. De repente, a irmã me chamou, não tinha ninguém junto comigo no tanque. A irmã me chamou e falou: irmão Cláudio, dá para ajudar essa irmã a descer para batizar? Ela é cega. Falei: tá bom, irmã. Peguei na mão da irmã, falei: vem devagarzinho. Falei: coloca as mãozinhas assim. Falei: irmandade, esta irmã, ela não tem visão material.
Mas Deus deu visão espiritual que ela está enxergando Jesus Cristo, Salvador da sua alma. Se o Senhor quer dar visão material, poderoso é Deus e deu a visão material. Batizei ela não falou mais nada, então eu não perguntei. Eu peguei na mão dela, entreguei na mão da irmã. Irmão, daqui a pouco começou uma manifestação lá dentro do quartinho, e a irmã gritou: irmão Cláudio, a cega está enxergando. Glória a Deus. Aí, irmão, eu falei: irmãos, a cega está enxergando. Aí entrou um choro na igreja, aí começou a aumentar 12, 14, 20, 25, 30, aleluia, e o 35, deu uma paradinha, e eu olhei, e o Senhor falou: tem um complicado aqui. E eu olhei para o lado dos irmãos, irmão, falei: você já devia ter batizado complicado. Você está que nem a mulher que vai dar a luz e complica, tem que ser cesariana. Ou complicado, vai ser cesariana, mas você vai nascer hoje, viu? Aí, irmão, foi para 45. Daqui a pouco escutamos um grito. Era um moço que estava sentado no último banco. Ele levantou, punha a mão na cabeça, punha a mão no rosto, entrou no corredor, dava uns passos, gritava. Eu olhei e o senhor falou: é complicado. Falei: tá bom, Senhor. É tão bonito, irmão. Olhei para o Anilton, ancião, em Hortolândia, está vivo até hoje, estava na presidência. Falei: irmão Nilton, vamos cantar um hino? Nós estávamos cantando ainda, e o rapaz veio vindo devagarzinho, veio vindo, entrou lá dentro. Aí acabou o hino. Aí eu falei com o irmão Toninho, o diácono que estava lá dentro, falei: irmão Toninho, tá pronto o moço? Falou: tá nada. O trem pegou ele. Sabe o que é o trem? Era o espírito mau. Não dá nem para trocar, nem para arrancar o sapato dele, irmão Cláudio. Falei: irmão Toninho, complicado demora, cesariana demora. Ô Nilton, vamos cantar outro hino? Vamos cantar outro hino. Cantou outro hino. Tá pronto? Tá nada, irmão. Não dá para trocar ele. Foi complicado, demora. Vamos cantar outro hino. E aí, irmão, acabou 3 hinos. Tá pronto, irmão? Tá nada. O bicho está aqui ainda. Olha, irmão, olha só. Um cooperador que pregava a doutrina, ele não gostava do cooperador. Ele detestava o cooperador. E o cooperador estava sentado lá. Daqui a pouco ele levantou e falou assim: Nilton, ô Cláudio, dá licença. 6, 2. Deus está me mandando entrar lá dentro. Falei: você tem dom, vai. Mas, irmão, esse cooperador entrou bonito, mano, uma comunhão assim, entrou lá dentro, só escutei: Satanás, se eu tiver pecado diante do meu Deus, você não sai. Mas se eu não tenho pecado diante do meu Deus, você sai agora. Aleluia. Ele trocou o irmãozinho, o Senhor me deu de batizar 49 almas nessa graça maravilhosa. Hoje é só isso. Deus seja louvado. Sobe aqui em cima, irmão Luiz. Irmão Luiz é diácono na Vila Salete. Eu acho que ele nunca testemunhou aqui na Guarda. Uma vez só, então é a segunda. Deus seja louvado. Nesta noite também eu quero ser agradecido a Deus pela obra de redenção a qual Deus operou na minha vida. Um milagre muito grande, a qual Deus fez com que o meu coração se convertesse, porque tinha uma obra na nossa vida. Eu agradeço a Deus nesta noite também, porque trabalhando pelo meu desejo, assim que Deus fez uma obra de redenção comigo, Deus colocou no meu coração o desejo de me dedicar na parte de reformas e construções das igrejas no Adão Zanchini, que era um ancião que era responsável lá pelo sul de Minas, e Deus colocou no meu coração.
eu quero ser não quero ser muito prolixo, mas eu quero só contar, irmãos, que Deus me libertou. Eu fiquei 10 anos longe dessa graça maravilhosa. Até os 10 aninhos eu estava aqui dentro, congreguei pequeno aqui. Mas para Deus fazer uma obra na minha vida, irmãos, Deus fez um movimento muito grande. Eu era preso, perdoa, irmão Cláudio, querida irmandade, eu não quero tomar muito tempo. Deus, na minha infância, na minha região, eu tenho 78 anos de idade. Na minha região, irmão, ali na Vila Guilhermina e todas aquelas quebradas, nós saímos da escola e entrou dentro do meu coração um vício chamado futebol. Irmãos, foi uma coisa terrível. Para que Deus fizesse uma obra comigo, irmãos, eu tive que passar por alguns cálices amargos. Mas Deus fez essa obra comigo e me libertou e me trouxe para esta graça maravilhosa. Hoje não é conveniente eu dizer como é que foi a obra, mas aí, irmãos, eu comecei a congregar e um dia eu estava na congregação, junto do saudoso irmão Reinaldo Saduco, e Deus colocou esse desejo no meu coração. Comecei a trabalhar junto com os irmãos da congregação que as conhecem, é uma congregação um pouco grande, e lá era um grupinho de irmãs idosas que faziam um trabalho na limpeza daquela igreja. E Deus colocou já dentro do meu coração esse desejo de trabalhar nessa parte. E aí foi um complemento, irmão, de trabalhar também nas construções e reformas da igreja. E viajamos, e na cidade de Campanha, uma manhã trabalhando, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, porque eu me dediquei de coração. Mas eu quero agradecer a Deus nesta noite, irmão, porque Deus me dando saúde, já me deu. Em fevereiro agora completou 59 anos de matrimônio. 59 anos, irmãos, e foi uma obra maravilhosa que Deus operou na minha vida. Não tenho como expressar. É claro que sempre queria haver uma divergência, irmão Cláudio, me perdoa, querida irmandade. Eu quero relatar dentro desse procedimento de casamento. Minha mãe sempre falava, Luiz, quando o tom de voz dentro de um lar começa a se sobressair, se aparta, cada um vai para um canto, se aparta, porque a coisa pode ficar agravada. Isso ficou gravado no meu coração, e é assim que acontecia. Não, você que jogou lenço aqui, você que jogou a toalha molhada lá, é assim, irmão, você que largou o chinelo aqui. Eu lembrava que a minha mãe, saudosa mãe, falava. Irmãos, aí nós se reconciliávamos, e saudávamos com o ósculo santo, e estamos vivendo até o dia de hoje, pela misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Irmãos, eu ia contar uma obra, mas o senhor aperta para contar uma outra obra de conversão na minha mãe. Irmão, me perdoa? É uma obra maravilhosa. Deus dará sono de paz e alegria para todos nós nesta noite. A minha mãe, irmão, eu sou descendente de italiano com espanhol. Meu pai, saudoso pai, italiano, e minha mãe saudosa nasceu por uma contingência da vida num navio. Mas a minha mãe era de origem espanhola. E a minha mãe, irmão, passando uma guerra muito terrível, eu morar no porão, a saudosa irmã Genoveva, minha tia italiana, e ela veio morar num porão, representando figuramente aqui, irmãos, a casa da minha tia na parte superior, tinha um corredorzinho que nós corríamos para essa parte aqui, e a casa da minha mãe era no porão. Minha mãe veio morar lá. E a minha mãe percebeu, irmãos, que quando era 5h30, mais ou menos, a minha tia se arrumava o seu cabelinho, pegava sua roupinha. Irmãos, esse fato ocorrido foi próximo da congregação da Vila de Canduva. Tudo mato ali naquela avenida de Canduva, era tudo mato. E minha mãe viu que a minha tia estava se arrumando, a minha mãe falou, Genoveva, eu vejo que você de terça, de sábado, domingo, você se arruma, onde você vai? Ela falou, olha, Antônia, minha cunhada, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu sou uma serva de Deus. Minha mãe falou, posso ir com você? Vai, Antônia, fica livre. Minha mãe se arrumou. Irmãos, eu fui nascido na Penha, não tinha teatro, era um tapume que ficava separando dos irmãos e as irmãs. No dia que isso foi contado pela minha mãe, que já dorme na esperança. A minha mãe falou assim, que no dia que ela pisou no ato da congregação, ela sentiu uma paz que ela nunca havia sentido na vida. Minha mãe falou, Genoveva, que coisa maravilhosa, a organização, as irmãs, o porte das irmãs, os cabelos, o vestimento, me chamou muito a atenção. Os homens decentemente vestidos. A minha mãe falou, a minha tia falou, você está se sentindo bem? Tô. Então vai servindo a Deus. E foi assim. Isso foi no 47, irmãos, quando minha mãe entrou pela primeira vez na congregação da Penha. E em 50, irmãos, a minha mãe 3 anos congregando e Deus falando e ela esperando um movimento de Deus. E esse movimento aconteceu na nossa vida. Que agora eu vou relatar para essa querida irmandade. Irmãos, a minha tia descia lá umas escadas, na parte lateral da casa, era um tanque, nesse modelo que está essa tribuna. E a minha mãe morando no porão. Eu estou vendo a minha mãe agora saindo com uma bacia do seu quartinho para fazer a lavagem de roupa naquele tanque. E nós estávamos brincando em volta, aí o meu irmão hoje cooperador em Bragança, nós estávamos brincando com meus 2 priminhos, em volta, porque, irmãos, era a nossa alegria, irmãos, me perdoa do detalhe, porque os detalhes é que trazem o sentido desse testemunho. A minha mãe, irmãos, quando eu vi que ela veio com a bacia para lavar a roupa naquele tanque, irmãos,
E o meu tio, um detalhe mais maravilhoso ainda, o meu tio tampou o fundo do tanque e fez uma abertura aqui na parte lateral do tanque, onde a água escorria, porque o terreno tinha um declive, ele ia para o fundo e passava um córregozinho, irmãos, então meu tio fez esse buraco, aquela água era de sabão, e lá, irmãos, quando a minha mãe vinha para lavar roupa, irmão, quando ela tirava aquele tampão daquele tanque, era a nossa alegria, porque nós brincávamos de escorregador. Era a nossa alegria. E quando eu vi a minha mãe fazendo esse mesmo procedimento, ela colocou a bacia em cima daquele tanque, era uma caixa de sabão em pó, de sabão de pedra que a minha mãe ganhou de um vendeiro, era uma caixa que a minha mãe usava até muitas vezes. Ela pôs aquela bacia lá, irmão, a minha mãe pegou um chumaço de pano e tampou aquele buraco. Quando eu vi a minha mãe tampando aquele buraco, talvez as irmãs não vão poder, porque não é o movimento. Irmãos, quando eu vi a minha mãe tampando aquele buraco, irmãos, eu peguei um gavete, mas mandado me perdoe e o servo desse presente. Irmão, quando eu fiquei do lado daquele tanque, eu falei, minha mãe vai pegar a água do tanque, do poço, e jogar dentro desse tanque, eu vou descer com uma ducha, eu vou fora da ducha. Agora eu vou brincar de ducha e vou descer até o final do córrego lá, brincando na água de sabão. 6, Irmão, 2. eu fiz saltei aquele buraco e fiquei de pau. Só que eu não vi, ninguém viu, irmão. A minha mãe estava lavando uma lata de 18 litros fervendo daquele lado. Essa é a obra de Deus, irmão. Quando a minha mãe jogou aquela lata de 18 litros dentro daquele tanque, irmão, aquela água caiu todo sobre esse meu corpo, irmão. Eu fiquei grudado, irmãos. Irmãos, é testemunho veraz e verdadeiro, irmão. Eu fiquei grudado de cócoras, porque se eu ficasse de pezinho, ia me queimar toda a minha frente, eu queimar todas as minhas costas, mas eu estava de cócoras, aquilo queimou tudo. Minha mãe, Genoveva, italianola, corre aqui, corre aqui, Genoveva. Eu acabei de matar o meu filho. Uns vizinhos, os portões eram grandes, irmão, tudo de vizinho não era cercado de madeira, e o vizinho tudo na preparação de Deus. Eu não acredito em coincidência, irmãos, tudo preparação de Deus. Um vizinho tinha uma plantação de bananeira, irmãos, que, ó Deus, era grande o terreno do vizinho. Irmãos, ele correu quando a mãe começou a gritar, irmãos, aquele homem, tudo na preparação de Deus, me recolheu com aquelas folhas de bananeira, com a minha mãe e minha tia. Irmão, preparação de Deus, uma mercearia onde eu ia comprar muitas coisinhas para minha mãe, tinha um carro. E me levaram para o Hospital das Clínicas em folhas de bananeira. Quando foi tirada aquelas folhas de bananeira, irmãos, eu tinha 4 aninhos de idade para 5 anos de idade. Quando foi tirada aquelas folhas de bananeira, aqueles médicos chamaram toda aquela junta médica lá no Hospital das Clínicas, aí do Aricanduva, e fomos para lá. Aqueles médicos falaram, minha senhora, aqui não tem mais nada que fazer. Essa criança aqui não vai contaminar as outras crianças que estão na UTI. Por favor, a senhora leva ele para casa. Minha mãe e minha tia, e os senhores esperando lá no carro. Quando ele faleceu, só traz a certidãozinha do nascimento que nós fazemos o óbito. E daqui da penha até lá, irmãos. Irmãos, olha a obra de Deus, irmãos. No carro, o motorista, aquele senhor, eu falar de folha de bananeira, minha mãe e minha tia atrás. Minha tia falou assim, Antônia, você não ouve os milagres, as obras que Deus faz na congregação? Você não fala que aquilo é coisa de Deus, porque naquele tempo não tinha tanto recurso? Ela falou, Genoveva, eu creio. Irmãos, resumindo esse testemunho, irmão, a minha mãe ficava de dia e de noite me abanando porque era muito matagal. E isso é tudo relatado por nós, pela família, irmão. Minha mãe ficava sentada numa cadeira me abanando para que as moscas não viessem me contaminar. O meu lençol, irmãos, era as folhas de bananeira. Mas uma manhã nem a minha mãe viu porque ela estava adormecida e eu também não percebi. Eu dei um grito, mãe! Quando eu dei o grito, Deus restituiu esse meu corpo. Eu tenho toda a queimadura aqui nas minhas costas, irmão. Está todas as minhas costas queimadas. Um dia eu estava trazendo com algum servo, irmão Reinaldo, irmão Toninho, irmão Luiz, que eram os anciãos da Vila Salete. Luiz, deixa eu ver as tuas costas. Eu mostrava para eles, porque era um sinal de Deus que eu tenho marcado até o dia de hoje. Para contar esta obra, e a obra foi se descorrendo na nossa vida, irmão. Bendito seja Deus, Cláudio, e a Irmandade nos perdoa. Deus sabe quando aqui eu voltarei. Irmãos, em 70 Deus me abriu um portão na indústria farmacêutica. Fiquei desempregado um ano, sendo ajudado muito pelo meu sogro, que tinha uma propriedade e me ajudava muito. Mas Deus em 70 me abriu um portão na indústria farmacêutica. Porque quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz. Minha esposa foi congregar numa salinha de lá na Vila Carmosina. Eu congreguei lá de menino, na irmã Sebastiana. Minha mãe congregava muito lá. E minha mãe foi na salinha lá da Vila Carmosina, com a minha esposa. E Deus falou assim na palavra, tem alguém aqui, Deus nos perdoa, tem alguém aqui que está preocupado por causa do emprego. Minha esposa com a minha mãe sentada aqui, como está essas irmãs, e falou assim na palavra, tem alguém aqui que está muito preocupado, que já faz muito tempo que as portas do emprego têm fechado na tua casa. Mas o Senhor manda te dizer, hoje Deus vai abrir a porta para alguém que está aqui no nosso meio. A minha esposa, em pensamento, irmão, Deus tinha feito uma obra conosco, congregado, mas a minha esposa não era batizada.
Minha esposa falou, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Hoje é domingo, mas domingo Deus vai abrir a porta de emprego. Ô alma que está aqui, é hoje mesmo que Deus vai abrir a porta de emprego. Hoje, esse é o Deus a quem nós servimos, tem o meu documento. Quando foi 6 horas da tarde, ô Luiz, poxa vida, você ficava lá comigo, com nós lá, brincando, alguma coisa. Luiz, eu soube que você está desempregado porque eu não comentava com ninguém, guardava muito em sigilo isso aí, é um assunto de muita responsabilidade. Irmãos, ele me deu um cartão, fui na empresa, a indústria farmacêutica, eu vou abrir esse testemunho. Deus me abriu um portão de uma empresa que eu nunca podia imaginar. Irmãos, e Deus foi me abençoando grandemente, irmãos. Eu fui chegando na maior empresa, eu falo com orgulho e com agradecimento a Deus. Eu só tenho 4 anos primário, Deus me levou, os irmãos que trabalham na área farmacêutica, sabe, irmão? Eu fui trabalhar na empresa Roche, que é do grupo Nestlé. Só com entrevista, porque se fosse de escolaridade, irmão, não passava nem na porta daquelas empresas. Nem na porta. Mas Deus foi abrindo um portão. Irmãos, e eu comecei a carregar umas pastas feijadas, porque na época de inverno era xarope, essas coisas. Eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui nesse meu braço. E Senhor, tem misericórdia. Eu tomava analgésico, anti-inflamatório. Mas o tempo foi decorrendo, eu trabalhando com os médicos, eu vi que as dores eram por essa região. Terrivelmente forte. Eu fui no meu reservado da minha casa, aprendi coisas que eu aprendia com a minha mãe de pequeno. Mãe, o que é voto? Eu lembrei dessa palavra que a minha mãe me falava, eu falei, voto. Filho, quando alguém quer entregar nas mãos de Deus alguma causa, uma necessidade, entrega nas mãos de Deus. Eu lhe falei, Senhor, eu sei que eu estou sofrendo no meu coração. Vou entregar essa minha enfermidade na palma das tuas mãos. E deixei nas mãos desse nosso Deus. 10 anos, irmãos, aquelas dores queimavam que nem brasa viva. Diante de Deus, irmão, sofri de um infarto fulminante. Um dia, eu estava no centro cirúrgico, o médico conversando comigo, falou, Luiz, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, doutor Eduardo Palácio, trabalha no hospital da Beneficência Portuguesa. Eu falei, Luiz, o que está acontecendo, Luiz? Eu falei, doutor Eduardo, eu estou com umas dores que queimam esse meu peito aqui. Ele falou, Luiz do céu, rapaz, você está numa idade propícia para o infarto, e na tua idade é fulminante. Eu falei, tá bom, doutor, eu quero te examinar, Luiz. Amanhã você vai no meu consultório que eu quero te examinar. Isso foi na quarta-feira de manhã dentro do centro cirúrgico. O meu trabalho era junto dentro do centro cirúrgico. Aí eu fui lá na quinta-feira de tarde no consultório dele, a enfermeira veio com o Luiz, o doutor Eduardo está numa cirurgia muito grande, não vai poder estar atendendo hoje, mas ele pediu para me tirar o sangue e medir a tua pressão e fazer o eletrocardiograma. Eu falei para a secretária dele, então vamos deixar tudo para amanhã? Amanhã eu faço, veio sexta-feira, ela quinta-feira. Irmão, saí daquele consultório, peguei a minha pasta e falei diante desse Deus como eu estou testemunhando nessa noite. Senhor, nós somos contra a ciência, Senhor. Hoje eu coloquei nas tuas mãos esta minha enfermidade, Senhor, agora a minha fé está vacilando. Senhor, tu tem anjos aí no céu que podem desentupir as vezes do meu coração. Foi numa quinta-feira, irmãos, eu era porteiro na congregação, sentei no último banco e falei, Senhor, fala comigo nesta noite, o que vai acontecer, minha esposa com meu filho pequeno, seja o que for, mas hoje eu preciso que tu fale com a minha alma. Naquela noite, irmãos, eu vou relatar o nome desse servo de Deus, o irmão Cláudio conheceu muito, eu muito também, o saudoso irmão Castelo, congregou conosco naquela noite. É a honra e glória ao servo de Deus, irmão, ele já dorme na esperança da vida eterna. Ele deu a palavra de Deus e fez assim, voltou da tribuna lá na Vila Salete, Irmandade. Quando ele chegou, ele falou, Irmandade, aquilo que Deus me revelou em espírito nesse testemunho, nessa leitura de palavra, mas tem um recado para alguém que está aqui no nosso meio. Eu não sei se é irmã ou se é irmão, mas estão anjos dos céus vindo desentupir a vida do coração de alguém que está aqui no nosso meio. Glorificando esse nosso Deus. Irmão Cláudio, me perdoa, mais um minutinho, Irmandade, de milagre dentro desse trabalho. Hoje o meu filho tem 58 anos de idade. Mora em Presidente Prudente. Uma obra que eu conto para o irmão Cláudio e ele conta para a Irmandade. O meu filho tinha 14 anos, eu moro próximo ao metrô Vila Matilde. E tem um viaduto que é da parte superior do bairro, a parte inferior do bairro. E irmãos, o irmão saudoso Américo da Silva Neto, que muitos conheceram, o Américo da Silva Neto, e o irmão Gomes Zanetti, que falava assim, olha, você está no ministério, mas toma cuidado. Primeiro as coisas de Deus. Sim. Mas também ele pede, né? Uma vez ou outra, um servo de Deus quer pegar alguma coisinha para fazer um passeio, uma excursãozinha, vai para a esposa, leva a esposa para um interior, enfim. Eu aprendi aquilo com isso mesmo. Minha dedicação era servir a Deus, mas aproveitei essa oportunidade e fui viajar para uma cidadezinha do interior, no final de semana, eu com a minha esposa. Fiz as recomendações, deixei meu filhinho com a minha mãe, ele tinha 14 para 15 anos e viajei. E na volta, quando eu preparei a minha mala, que eu ia sair do hotel, eu falei, Senhor, tem misericórdia, tu me guardaste na permanência, na ida, me guarda na volta. E guarda a minha casa, que estava com a minha mãe, saudosa mãe. Quando eu cheguei na minha casa na segunda-feira cedo, irmãos, a minha mãe veio correndo e falou, Luiz do céu. Eu falei, o que foi, mãe? Ela veio, parei o carro, na garagem, o que foi, mãe?
O teu filho ontem descendo no viaduto Vila Matilde com os coleguinhas dele, ele estava, é uma calçada muito estreita, Irmandade, muito estreita, lá não tem 1,5 metro. O meu filho viu como as senhoras vinham subindo de sacolas naquele sentido contrário. Irmãos, ele falou, os coleguinhas dele, vamos deixar essas senhoras passarem. E o meu filho, imprudentemente, com 14 para 15 anos, irmãos, ele saiu da calçadinha e foi para o meio fio. Quando nós chegamos para matar o meu filho, porque ele desceu em alta velocidade, irmão, pegar o meu filho pelas costas, irmãos. Eu estava viajando isso foi um domingo de manhã. O meu filho foi esmagado essa perna esquerda na sarjeta, ou na guia que nós chamamos. A roda dianteira daquele cara esmagou a perna do meu filho. Irmãos, lá próximo lá tem um hospital, meu filho foi socorrido e foi comentado, os vizinhos levaram o meu filho no hospital, engessaram o meu filho que nem uma melancia redonda e falaram que o teu pai trabalha com medicamentos, tem um grande convênio. Não, quando eu vi o meu filho lá na cama com aquele gesso redondo que nem uma melancia, peguei ele, irmãos, como é que um pai faz? Dentro do meu trabalho, perdoa, Irmandade, servo Deus presídio, levei num hospital onde o médico ortopedista era professor. Quando chegou lá, irmãos, ele tirou aquela radiografia e falou, Luiz, não adianta te enganar. O teu filho da canelinha para baixo, até a ponta do dedão, quebrou como se quebra palito de dente. O teu filho não vai mais poder andar. Eu falei, doutor Romeu, mas o que o senhor está me falando, doutor Romeu? Eu, minha esposa e meu filho na cadeira de roda. Irmãos, resumindo, depois de 30 dias, a Irmandade, eu gostava muito, servo Deus, ia lá um Toninho, um Reinaldo, orava pelo meu filho, mas o que me cativava e o que me chamava muita atenção dentro desse testemunho é que o cooperador de jovens também da Nome na Esperança da Vida Eterna, o irmão Cláudio nos conheceu, o nosso irmão Daniel Ola, e foi o seu nobre Deus, era o nosso cooperador. Ele ia com as crianças lá e fazia uma oração, que aquilo me emocionava, as orações daquelas crianças. Depois de 30 dias voltávamos lá, mesmo ritual, ele mesmo rasgava o gesso, radiografava e ia na mesa dele. Eu estava saindo, porque estava inalterada a perna do meu filho, o mesmo procedimento. Aí ele pegou, irmão, me chamou, perdoa do detalhe, Irmandade, nos perdoa em Cristo Jesus. Ele desenhou o pé do meu filho. Ele falou, Luiz, quem sabe, ele viu que ela estava desolada, irmãos. Ele falou, Luiz, quem sabe a gente colocando os pinos para cá e para lá e não sei o quê. Eu falei, doutor Romeu, o procedimento do senhor é um professor, o senhor faz como o senhor sabe melhor. Tá bom, saímos, voltamos depois de 30 dias, naquela manhã, mesma coisa, irmão Davi, rasgava o gesso, tirava a radiografia, naquela manhã ele estava dando aula para 3 residentes de medicina de ortopedia. Quando chegou aquela radiografia, irmão Davi, assim como vocês, o que eu estou fazendo de gesto foi o que aconteceu. Ele colocou na luminária e fez assim, ó. Não é possível. Não é possível. Aí ele me chamou a atenção, falou, doutor Romeu, o que o senhor está me falando, doutor Romeu? Ele falou, Luiz, não é possível. Pegou a outra radiografia, colocou as duas, chamou aqueles 3 médicos. Eu, a minha esposa e o meu filho. As duas radiografias, os médicos não entenderam. Eu falei, doutor Romeu, mas o que aconteceu? Irmãos, o que aconteceu é o que eu vou testificar agora. Ele falou, Luiz, parece que com uma mão alguém colocou ossos novos no pé desse teu filho. Irmão, colocou ossos novos, tem a radiografia, tem os documentos, tem os documentos, tem foto, tem tudo. Meu filho mora em Presidente Prudente, está com 58 anos e estamos esperando uma obra também de libertação. Hoje, meu filho, graças a Deus, tem sido muito bom, está entendendo que esta graça não é de quem quer nem de quem corre, é o tempo de que o Senhor determina na nossa vida. Está congregando lá, está ouvindo a palavra de Deus, depois de muita dificuldade na sua vida, mas hoje ele reconhece que só Deus é Deus. Um dia, irmão, dentro da prova, o irmão Cláudio nos perdoa, que a gente é pai, né, irmão? Um dia agora, depois de tanta desavença, de coisa, desilusão de casamento, agora, graças a Deus, está bem. O dele chegou para mim agora, irmão, faz 10 anos, ele tem 58 anos. Ele falou, pai, chorando, por que eu não escutei o Senhor, pai? Que ia recitar na congregação da Vila Salete. Eu falei, não, filho, se você reconhece que você é fraco como nós somos fracos, Deus pode fazer uma obra de libertação, uma obra de consagração e de fazer com que você venha para esta graça maravilhosa. Chorando no meu ombro, irmão. Porque ele falou, pai, quanto desafio, quanto tristeza que eu causei para o senhor e para a mamãe. Eu falei, não, filho, você jamais nos causou tristeza. Tudo é plano de Deus na nossa vida. E nós estamos dando glória a Deus porque hoje ele vive bem, está casado, bonitinho, e damos glória a Deus nesta noite. Quero pedir perdão ao que preside toda aquele irmandade pelo tempo tomado. Por tudo, Deus seja louvado. Nós vamos desfrutando, irmãos, desfrutando daquilo que é de Deus. Ontem eu não passei muito bem, não vim no culto, mas eu participei lá na minha casa, irmão. Chorei gostoso, mas pensa um homem chorão. E vê tanta coisa linda, né? Depois a palavra, último hino de joelho. Irmão, é tão gostoso, irmão.
Quem não sente nada, peça a Deus misericórdia do fundo da alma, irmão. É impossível passar debaixo de uma cachoeira e não se molhar, né, irmão? É impossível. Só se tiver um guarda-chuva, alguma coisa, né? E tem crente andando de guarda-chuva, hoje o Senhor arranca o guarda-chuva da tua mão. Bendito seja Deus. Para sentir Deus. Até hoje eu vou contar umas maravilhas, tá bom, irmão? Que Deus fez, que meus olhos viram, né? Bom, João, vem contar alguma coisinha para nós. Nosso irmão João é diácono em Grande Aracaju. Ele já falou o nome da cidade, mas já esqueci. Vem cá, irmão João. Não, vem cá. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmandade, o Senhor me concede a força de levantar diante de todos vós para agradecer a este grande Deus todo-poderoso, irmãos, porque a obra que Ele tem feito na nossa vida é a sua misericórdia. Irmãos, eu agradeço a Deus por Deus ter preparado mais uma vez estar aqui em São Paulo, participar dessa reunião, né? Reunião que nos traz, irmãos, conhecimento, pelo que esse sentimento maravilhoso está no coração do servo de Deus, que trata essa obra com muito cuidado, muito irmandade, trazendo conselho para todos quantos precisamos, não é verdade? Eu agradeço a Deus porque o Senhor me deu uma boa viagem e cheguemos aqui em paz. E aqui eu estou junto com todos vós. Irmãos, eu quero falar, aliás, glorificar a Deus, que o Deus tem feito aqui, quando eu passei a última vez e estive aqui, irmãos, juntos com o servo de Deus, a reunião em 2019, irmão. 2019, e eu passei, irmãos, uma situação muito difícil, nunca passei, mas aconteceu comigo. Então, eu tive uma crise, irmão, da próstata, ela fechou de uma forma muito dolorosa, irmãos. E passei muito mal, mas o Senhor usou de misericórdia que me sustentou. Aí Deus preparou que os irmãos me acolheram, levaram para o hospital, e lá, irmãos, foi colocada a sonda, aí aliviou tudo, louvado seja Deus. Então, fui socorrido e ainda não tinha ido à reunião, mas o Senhor me deu a graça de participar da reunião lá no Brás. Ao terminar, irmãos, as reuniões, a gente volta, né, para o nosso... Mas só que eu estava com o desejo de voltar para minha cidade, irmãos, e minha ignorância, não sabia o que podia acontecer, pedi para tirar a sonda. Quando eu cheguei lá, fizeram o procedimento, mas antes o irmão falou, irmão, está muito novo para tirar essa sonda. Aí, irmão, mas por falta de conhecer o estado que podia acontecer, irmão, eu iria voltar, né? Sabia que tinha a volta, tinha que pegar o retorno, e fez o procedimento, tirou a sonda. Bem, fui para a casa, que eu tenho um filho que mora aqui, fui para a casa do meu filho, irmãos, quando foi umas altas, assim, entre 11 horas, 12 da noite, irmãos, eu passei mal. E aí tive que acordar o meu filho para eu levar de urgência para o hospital. E lá foi dor terrível. Então, irmãos, o Senhor deu a graça de suportar tudo aquilo, e aí chegou o tempo, né, de
fazer o procedimento de colocar a sonda, e aí a coisa voltou normal. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem, irmão, usado muito, irmão, de cuidado com os servos que chegam aqui, que chegaram, né, e chegam aqui, e são bem cuidados pelos nossos irmãos. Esse amor, né, é uma graça maravilhosa que Deus tem colocado em todos nós. Creio que todos que estão aqui são um povo de Deus que tem um amor maravilhoso para cuidar daquele que está ao seu lado. Louvado seja Deus. Então, irmandade, eu agradeço a Deus que o Senhor me deu, passei um tempo ainda aqui, irmãos, porque não podia mais voltar, tinha que fazer o procedimento de fazer a cirurgia, e passei um bom tempo aqui, um tempo que eu não estava satisfeito, mas o que fazer? Fiquei até Deus preparou, irmão, a minha cirurgia. Irmão, em pouco tempo, os irmãos sabem que no estado de São Paulo, grande movimento nos hospitais, e em espaço de 20 e poucos dias, irmão, o Senhor preparou tudo. É Deus que fez isso para comigo. Eu agradeço a Deus que foi a obra de Deus, irmãos. Então, foi feita a cirurgia, aí teve que passar mais uns dias e voltei para o meu lar. Deus preparou todas as coisas, não faltou nada. Irmandade, porque Deus faz obra maravilhosa e coloca nos corações do povo de Deus o amor fraterno, né, irmãos? E para cuidar do seu próximo. Louvado seja Deus. Então, irmandade, eu agradeço a Deus por tudo isto que o Senhor fez para comigo. E Deus tem preparado novamente estar aqui. Eu estava com desejo de congregar com todos vós. Falei para o irmão Jesus, ele não está presente, né, irmão? O irmão Jesus não está presente. Então, falei para o irmão Jesus, irmão Jesus, vou congregar a ele. E ele falou, vem, irmão João. Então, estou aqui agradecendo a Deus por essa obra maravilhosa que se fez na minha vida, irmãos. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu, ao sair da cidade, né, da minha comum, me fiz portador para saudar essa irmandade e quero também levar vossas saudações para saudar nossos irmãos à distância com a santa paz de Deus. Irmandade, eu agradeço a Deus por tudo, porque o Senhor tem feito na minha vida, me chamar nesta graça maravilhosa, irmãos, desde 1965. O Senhor me chamou na sua graça, né? E até o presente momento o Senhor tem me guardado nesta obra maravilhosa. Porque, irmãos, só Deus para nos dar essas vitórias, porque não são umas, são diversas. E aqui estou glorificado a Deus que o Senhor me tem sustentado nesta obra maravilhosa. E cada dia sinto esta maravilhosa obra na minha vida, irmãos. Porque é fortaleza e Deus prepara para fortificar nós nesses tempos nos quais nós estamos aí. Na verdade, irmãos, dou graças a Deus também, porque junto com meus conservos diáconos, irmãos, estamos ali fazendo o que o Senhor tem preparado para nós fazermos para cuidar dos pobres. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado.